O dia do divórcio. Tudo parecia ter terminado até que ela desmaiou à frente dele, mas nada o podia preparar para o que descobriria no hospital, uma verdade capaz de mudar tudo. Agora, o passado bate à porta. Um amor perdido, uma segunda oportunidade ou um adeus definitivo. Vê até ao fim e descobre como uma reviravolta inesperada pode mudar destinos para sempre. O silêncio entre eles era ensurdecedor. O registro civil tinha aquele cheiro insuportável a papel velho e tinta fresca, um aroma burocrático que não tinha nada a ver com a história que acabavam de fechar. Sofia e Gonçalo estavam sentados um em frente ao outro, separados por uma mesa fria e uma pilha de papéis que selavam o que outrora foi amor. Ela segurava a caneta com força, não por indecisão, mas para evitar que os seus dedos tremessem. O seu nome já estava ali, impresso em tinta preta, à espera apenas da última assinatura, a de Gonçalo. Ele, por seu lado, manteve a sua expressão imóvel, como sempre fazia. Os seus traços eram rígidos, os seus olhos escuros escondendo qualquer vestígio de emoção. Pegou na caneta com a precisão de alguém acostumado a decisões definitivas. O traço sobre o papel foi rápido, firme, sem hesitar. Feito. Não se derramaram lágrimas, nem houve protesto ou uma última tentativa de arranjo. Apenas um gesto discreto de despedida. Sofia sentiu o peso no peito, não de arrependimento, mas de esgotamento. Não era apenas o divórcio, eram os meses de desgaste, as noites sem dormir, o esforço para manter a sua dignidade intacta enquanto tudo à sua volta desmoronava. E agora não restava nada a que se agarrar. Apanhou os documentos com dedos rígidos e levantou-se. O movimento foi pequeno, insignificante, mas dentro dela algo partiu. A sala girou. Primeiro, um zumbido agudo nos seus ouvidos. Depois, a escuridão. O impacto não foi forte, mas o som do seu corpo a atingir o chão fez o mundo de Gonçalo colapsar. Ele estava ao lado dela antes que mais alguém pudesse reagir. A sua voz, sempre tão controlada, quebrou-se de pânico. Sofia! Sofia! Fala comigo! Ela não respondeu. O seu rosto estava pálido, os seus lábios ligeiramente entreabertos, como se estivesse a tentar respirar. O tempo pareceu arrastar-se enquanto os funcionários do registro corriam, as suas vozes um eco distante. Mas Gonçalo só via Sofia, só ouvia o som do seu próprio coração a bater erraticamente no seu peito. «Chamem uma ambulância!» A sua voz foi um rugido. Os minutos seguintes foram um borrão de sirenes e luzes vermelhas, refletidas no vidro dos edifícios. Gonçalo não lhe largou a mão, nem por um segundo. Mesmo inconsciente, a pele de Sofia estava quente. Ele não sabia por que é que isso importava tanto. Não sabia por quê. Depois de assinar aqueles papéis, sentir o pulso fraco dela debaixo dos seus dedos causava-lhe um desespero que não sentia há muito tempo. Mas então, no hospital, tudo mudou. A verdade inesperada. O cheiro antissético e o som monótono dos monitores chegaram antes que os seus olhos se abrissem. Sofia piscou os olhos contra a luz branca do quarto e sentiu o mundo a girar ligeiramente. O teto branco, as paredes pálidas, tudo tão estéril, tão vazio. E depois, viu-o. Gonçalo estava ali. O fato impecável de há umas horas estava agora amarrotado, a gravata desajustada. Mas o que realmente lhe chamou a atenção foram os seus olhos. Olhava para ela como se tivesse visto um fantasma, como se estivesse perdido. Antes que Sofia pudesse dizer algo, a porta abriu-se e entrou um médico. O homem segurava uma pasta com uma expressão
que era demasiado profissional para o que estava prestes a dizer. Dona Sofia, já temos os seus exames. O seu desmaio foi causado por uma quebra de tensão, algo comum considerando o seu estado. Sofia franziu a testa. O meu estado? O médico esperava que ela já soubesse, mas não foi assim. Parabéns, está grávida. 3 meses. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sofia piscou os olhos. A sua mente corria em 1000 direções, a tentar processar as palavras, à procura de alguma falha na lógica, alguma explicação que não fosse essa. Grávida. Estava grávida. E quando o seu olhar finalmente se encontrou com o de Gonçalo, soube que nada voltaria a ser igual. Ele não estava a respirar. Os seus olhos, que sempre escondiam tudo, estavam agora arregalados de uma forma que ela nunca tinha visto. Pela primeira vez na sua vida, Gonçalo estava completamente perdido. O fim deles tinha se tornado o princípio de algo muito maior. O confronto Sofia sentiu o ar pesado à sua volta. As palavras do médico ainda flutuavam no silêncio do quarto, como se o tempo se tivesse recusado a avançar desde o momento em que foram proferidas. Grávida. Ela não sabia por que é que isso a atingia tão forte. Não era como se nunca tivesse considerado a possibilidade. Havia sintomas que ela tinha ignorado. Fadiga que atribuiu ao estresse do divórcio, náuseas que tratou como ansiedade. Tudo fazia sentido agora, mas saber era diferente de sentir. E naquele instante sentiu o impacto como uma descarga elétrica a percorrer cada fibra do seu corpo. Gonçalo continuava ali, de pé, sem mexer um músculo. Os seus olhos fixos nela, como se esperasse uma reação, uma confirmação, algo que o ajudasse a processar a nova realidade. Mas Sofia não tinha respostas. Desviou o olhar, fixando-o num ponto do lençol branco. Precisava de algo sólido, algo que não se movesse debaixo dos seus pés. Isto não muda nada. As palavras saíram antes que pudesse detê-las. Frias, firmes. Uma barreira que estava a tentar construir entre ela e a confusão que se expandia dentro de si. Mas Gonçalo notou. Ele notava sempre o ligeiro tremor na sua voz. A forma como as suas mãos, pousadas no lençol, estavam ligeiramente apertadas. Ele deu um passo em frente. Sofia sentiu a energia dele invadir o espaço entre eles. O familiar cheiro amadeirado da sua colônia. Um cheiro que ela conhecia melhor do que gostaria. Estava sempre lá, na sua pele, nos seus lençóis, nos momentos em que ainda eram um casal. E ela permitia-se acreditar que podia ser para sempre. Mas agora tinha de manter o controlo. Este é o nosso filho, Sofia. A sua voz não tinha a firmeza que costumava ter. Não era uma discussão. Não era uma ordem. Era um facto. Um que carregava o peso de tudo o que tinham perdido. E do que, de alguma forma, ainda existia entre eles. Sofia levantou o olhar. O choque entre eles era palpável. Gonçalo não parecia o mesmo homem que tinha assinado aqueles papéis no registro umas horas antes. Aquele homem era frio, distante, como se nada o pudesse tocar. Mas este homem parado à frente dela tinha o rosto marcado pelo impacto da notícia. Os seus olhos escuros, cheios de algo que ela não queria decifrar. Porque se olhasse por muito tempo, poderia encontrar vestígios do amor que estava a tentar enterrar. Respirou lentamente, sentindo o sabor metálico da incerteza na sua língua. Não preciso de ti para isto, Gonçalo. Ele piscou os olhos, como se a frase tivesse sido um golpe inesperado. Não sejas ridícula. A resposta saiu cortante, mas a raiva não estava na sua voz. Estava noutro lugar, mais profundo, mais perigoso. Ela recusou-se a recuar.
Ridícula! Por não querer que interfiras na minha vida? Na tua vida? Deixou escapar uma risada curta e incrédula. Isto não é só sobre ti, Sofia. Ela apertou os dentes. Oh, não, porque parece que até há uns minutos nada disto existia para ti. Assinaste aqueles papéis, Gonçalo, já não sou a tua mulher. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, encurtando a distância entre eles. Mas continua a ser o pai desta criança. Sofia sentiu o seu coração acelerar, mas manteve o rosto impassível. Não lhe daria essa satisfação. Gonçalo passou uma mão pelo cabelo, um gesto impaciente que ela conhecia bem. Estava a lutar contra algo dentro de si. Achas mesmo que podes excluir-me disto? A verdade? Não sei. Ela não sabia como lidar com isso. Não sabia como avançar, sem sentir o peso do passado a pressionar os seus ombros. Eu só preciso de tempo. Foi a primeira coisa verdadeiramente sincera que tinha dito, desde que o impacto daquela notícia a atingiu. Ele ficou em silêncio por um momento, a observá-la, como se tentasse decifrar cada pensamento que ela ainda não conseguia organizar. Não vou a lado nenhum, Sofia. Ela fechou os olhos. Isso era o que temia. Por quê? Por muito que tentasse negar, uma parte dela queria acreditar que ele estava a dizer a verdade. E essa parte era demasiado perigosa para ser ouvida. O peso da história. Sofia desviou o olhar, sentindo o peso sufocante da presença de Gonçalo no quarto. Ele continuava ali, a observá-la com aquela intensidade que sempre a deixava vulnerável. Mas agora não havia espaço para a vulnerabilidade, não depois de tudo o que tinham sido. Fechou os olhos por um momento, a tentar encontrar um vestígio de calma dentro do turbilhão que se formava na sua mente. Mas tudo o que encontrou foi o eco de um passado que nunca a tinha abandonado por completo. A história entre eles nunca foi comum. No início parecia invencível. O primeiro encontro foi por acaso, um daqueles momentos que o destino orquestra com precisão cirúrgica. Sofia estava em Milão para uma conferência. Gonçalo estava lá para uma reunião de negócios. Dois estranhos numa cidade estrangeira, unidos pelo acaso e pela inegável faísca que surgiu, mal os seus olhos se encontraram. Ele era autoconfiante, encantador de uma maneira que não se limitava às palavras. Havia algo na forma como ele olhava para ela, como se visse algo nela que mais ninguém via. Sofia nunca foi de se deixar levar por impulsos. Mas naquela noite, quando Gonçalo a convidou para jantar, ela aceitou sem hesitar. Milão foi o princípio. Foram noites em restaurantes mal iluminados, conversas sussurradas sobre sonhos e ambições, promessas murmuradas entre lençóis. Sofia nunca tinha sentido algo assim antes. O mundo parecia mais vibrante quando estava com ele, mais intenso. E Gonçalo fazia-a sentir-se viva, de uma maneira que mais ninguém o tinha feito. Quando regressaram à casa, não demorou muito para que tudo se tornasse ainda mais sério. O namoro evoluiu rapidamente para um noivado e, em pouco tempo, para um casamento que, à primeira vista, parecia perfeito. Mas a perfeição era uma ilusão. Os primeiros sinais de desgaste chegaram em silêncio, como pequenas rachas num muro que, de longe, ainda parecia intacto. Gonçalo sempre foi um homem de ambição insaciável. Não só queria o melhor, exigia o melhor. Era meticuloso, estratégico, determinado a construir um império que seria inabalável. E no início, Sofia admirou isso nele. Mas em breve percebeu que a ambição dele consumia tudo à sua volta, incluindo-a a ela.
As noites, outrora cheias de longos jantares e risos, tornaram-se solitárias. Gonçalo passava mais tempo em reuniões do que em casa. Quando regressava, era tarde demais para qualquer conversa significativa. O silêncio começou a crescer entre eles, ocupando o espaço que antes se enchia de conversas, risos e amor. Sofia tentou convencer-se de que era apenas uma fase, que tudo voltaria ao normal. Mas depois vieram as exigências. Gonçalo nunca foi do tipo que levantava a voz. Nunca lhe proibiu explicitamente nada. Mas havia sempre um comentário, uma sugestão, um olhar que dizia mais do que as palavras. Já não precisas de trabalhar, eu posso dar-te tudo. Este vestido é um pouco atrevido, não achas? Não creio que seja uma boa ideia viajar sozinha. O que pensarão as pessoas? No início, foram pequenas concessões. Nada que parecesse grande o suficiente para ser um problema. Mas pouco a pouco percebeu que estava a desaparecer dentro do casamento. Os convites para eventos tornaram-se mais raros. As saídas com amigas tornaram-se motivo de discussões veladas. Sofia já não reconhecia a mulher que via no espelho. E quando tentou falar sobre isso, quando reuniu a coragem para dizer a Gonçalo que se sentia sufocada, que precisava de espaço para si mesma, ele simplesmente não ouviu. Está tudo na tua cabeça, Sofia. Eu só quero o melhor para ti. O melhor. O que Gonçalo nunca entendeu é que o melhor para ela não era o que ele achava que era correto. A primeira vez que pediu tempo, Gonçalo riu. Riu de verdade, como se a ideia fosse absurda. Estás a ser dramática. A segunda vez ficou em silêncio por uns segundos, antes de simplesmente mudar de assunto. E a terceira, quando Sofia já não conseguia respirar dentro do casamento, ele olhou para ela com incredulidade. Não sei de que mais precisas. Dei-te tudo, tudo, exceto liberdade, exceto escolha, exceto a sensação de que ela ainda era dona da sua própria vida. Assim se perdeu o amor deles, não num grande escândalo, não numa traição devastadora, mas no lento e irreversível desgaste de um casamento que deixou de ser um lar. E agora, ali, no hospital, obrigada a enfrentar o homem que outrora a amou mais do que a tudo, Sofia sentiu como se estivesse de volta àquele momento. O passado infiltrava-se no presente, como um fantasma que se recusava a desaparecer. Gonçalo já não era o seu marido, já não tinha controle sobre ela, mas de alguma forma ainda tinha poder sobre os seus sentimentos. E isso aterrorizava-a. Respirou lentamente, a tentar manter a sua voz firme. Podes querer fazer parte disto, Gonçalo, mas não sei se quero que estejas perto de mim. Ele não pestanejou. Ainda me odeias tanto? Sofia franziu os lábios. Odiar-te? Abanou a cabeça. Não te odeio, Gonçalo. Esse é o problema. Por um momento ele pareceu confuso, mas depois algo brilhou nos seus olhos. Compreensão. E um vislumbre de algo mais. Esperança. Isto não acabou, Sofia. Ela sentiu o seu coração a encolher-se. Sim, acabou, Gonçalo. Assinamos aqueles papéis. Mas um pedaço de papel não apaga o que fomos. Sofia desviou o olhar. Mas pode impedir que voltemos a fazer algo? A resposta ficou suspensa no ar. O passado os perseguia, e quer quisessem, quer não, teriam de o enfrentar. A prova de um amor verdadeiro. Gonçalo nunca foi um homem que aceitasse a derrota. Para ele, tudo era uma questão de estratégia, planeamento, controlo. Ele sabia sempre exatamente o que queria e como o conseguir. Tinha construído a sua carreira dessa maneira.
manteve a sua vida organizada dessa maneira. O mundo era um tabuleiro de xadrez, e ele era sempre o jogador mais hábil. Mas Sofia nunca foi uma peça nesse jogo. E agora, pela primeira vez na sua vida, Gonçalo não sabia o que fazer. Observava-a do outro lado do quarto, com os braços cruzados sobre o peito, como se estivesse a tentar proteger-se da sua proximidade. Desde que tinham recebido a notícia da gravidez, Sofia tinha se afastado cada dia mais, rejeitando qualquer tentativa de uma aproximação. Mas havia momentos em que via a sua resistência fraquejar, quando os olhos deles se encontravam por muito tempo, quando os dedos deles se tocavam por acidente, quando o silêncio entre eles se tornava mais denso do que as palavras que tentavam dizer um ao outro. Ela ainda sentia algo por ele. Ele sabia disso, mas seria suficiente? Gonçalo apertou a mandíbula e desviou o olhar para a janela. Lá fora, o dia estendia-se, indiferente ao caos dentro dele. Ele odiava aquela sensação de impotência, aquela incerteza a rastejar sob a sua pele como um veneno. Precisava de provar que tinha mudado, mas como? Porque se fosse honesto consigo mesmo, não sabia exatamente como mudar. Sofia sempre tinha sido a sua exceção, a sua ruína e a sua salvação. E agora, tudo dependia da sua capacidade para a convencer de que nunca mais a deixaria sozinha. Virou-se para a olhar de novo, observando a forma como ela mantinha o seu olhar fixo no chão, os seus braços ainda cruzados como uma barreira invisível. Não me podes afastar disto, Sofia. Ela levantou os olhos lentamente e ele viu a batalha interna refletida ali. Não estou a tentar afastar-te, mas isso não significa que confie em ti. Gonçalo respirou fundo, a conter a resposta instintiva que queria dar. A versão anterior dele teria replicado, tentado argumentar com lógica, a provar com palavras bem estruturadas que ele tinha razão. Mas isso nunca tinha funcionado com Sofia, e se ele queria que ela acreditasse nele, teria de agir de forma diferente. Deu um passo para a frente. Sofia não recuou, mas o seu corpo enrijeceu. Eu sei que as palavras não são suficientes, mas se me deres a oportunidade, vou provar que sou diferente. Ela riu, mas não havia humor na sua risada. Achas que isto é um contrato, Gonçalo? Algo que se pode resolver com promessas e garantias? Ele estudou-a por um momento antes de responder. Não. Acho que é muito mais do que isso. A resposta apanhou-a de surpresa. Sofia piscou os olhos, os lábios entreabertos, como se estivesse prestes a argumentar. Mas não saiu nada. Ele aproximou-se um pouco mais, o suficiente para sentir a respiração dela a acelerar. Deixa-me estar aqui. Ela sustentou o seu olhar. E quando as coisas ficarem difíceis, continuarás aqui? Ele não hesitou. Sim. E quando o trabalho te exigir tudo, eu escolho-te a ti. Sofia fechou os olhos por um momento, como se estivesse a absorver aquelas palavras. Quando os abriu de novo, Gonçalo percebeu que ela não estava pronta para ceder. Ainda não. Mas algo nela tinha mudado. Viu-o na forma como ela não recuou desta vez, e em como os seus olhos se demoraram nos dele um pouco mais antes de desviar o olhar. Ainda não era suficiente, mas era um começo. A nova realidade. Os dias seguintes decorreram com um ritmo estranho, como se Sofia vivesse entre dois mundos. Por um lado, o passado, uma lembrança persistente do que ela e Gonçalo tinham sido, das promessas quebradas, do desgaste que a fez pedir tempo e depois o divórcio. Por outro, o presente, uma realidade inelutável, onde o seu corpo albergava uma nova vida, e Gonçalo estava lá,
mais presente do que alguma vez tinha estado. Ela queria agarrar-se à lógica, a convencer-se de que nada tinha mudado, que Gonçalo era o mesmo homem de antes, apenas temporariamente melhorado pelo impacto da gravidez. Mas com cada dia que passava, tornava-se mais difícil manter essa certeza. Ele estava lá, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, de uma maneira que ele nunca tinha estado. Na primeira ecografia, Sofia foi sozinha. Ela queria isso para si mesma, sem que a presença dele alterasse os seus sentimentos. Mas no momento em que ouviu o som do coração do bebê pela primeira vez, algo dentro dela colapsou. E depois, ao sair do consultório, Gonçalo estava lá, à espera dela. "Que tal correu?" perguntou sem pressa, sem exigências. Sofia olhou para ele com uma expressão séria, mas com algo novo, uma ansiedade contida. Ela queria que ele estivesse lá. Hesitou, mas por alguma razão entregou-lhe a pequena foto da ecografia. O silêncio estendeu-se enquanto Gonçalo olhava para a imagem e depois, sem dizer uma palavra, guardou a foto na sua carteira, como se fosse a coisa mais preciosa que alguma vez tinha tido. Sofia desviou o olhar, sentindo o peito a apertar-se. Não podia ceder. Mas pela primeira vez, também não sabia se queria continuar a fugir. Os dias transformaram-se em semanas e Gonçalo não recuou. Estava presente. Não era invasivo. Não tentava apressá-la. Mas estava lá. Quando Sofia sentia enjoos matinais e precisava de algo que os aliviasse, ele já sabia o que trazer. Quando a fadiga a vencia a meio do dia, ele aparecia sem aviso, deixando um café descafeinado e uma almofada para suas costas na cadeira do seu escritório. Quando acordava à meio da noite, assustada com o peso da responsabilidade que crescia dentro dela, encontrava uma mensagem curta no seu telefone. "Se precisares de algo, estou aqui." E de alguma forma, essa simples frase a acalmava. Ela começou a vê-lo diferente. Ou talvez começou a permitir-se ver um lado dele que sempre tinha estado lá, mas que tinha sido obscurecido pelos medos e pelas feridas que carregava. Gonçalo ouvia. Já não era o mesmo homem que ignorava os seus sentimentos, que mudava de assunto quando ela dizia que precisava de espaço. Agora, quando ela falava, ele ouvia. Não tentava arranjá-la, não tentava convencê-la de nada. Simplesmente ouvia. E isso a desarmava mais do que qualquer outra coisa. Mas depois veio a primeira grande prova. Era tarde quando Sofia saiu do trabalho. Sentia-se exausta, como se carregasse o peso do mundo sobre os seus ombros. Enquanto conduzia para casa, a sua mente era um caos de pensamentos desconexos. Precisava de um banho quente, precisava de dormir, precisava de esquecer por um momento que a sua vida estava completamente fora de controlo. Quando chegou ao prédio, encontrou Gonçalo encostado ao seu carro, com as mãos nos bolsos do casaco. A sua expressão indecifrável. Sentiu o coração a palpitar. "O que fazes aqui?" Ele hesitou por um segundo antes de responder. "Precisamos de falar." Sofia fechou os olhos por um momento, demasiado cansada para outra discussão. "Hoje não, Gonçalo." "É importante." Ela zombou cruzando os braços. "Tudo é importante para ti agora, não é?" Ele sustentou o seu olhar. "Sim, porque tu és importante." As palavras a atingiram como um soco. Gonçalo nunca tinha sido bom a admitir os seus sentimentos, mas agora fazia-o com uma simplicidade desconcertante. Sofia sentiu a sua garganta a fechar-se. "O que queres?" Ele respirou fundo. "Preciso de saber até onde isto vai, Sofia. Preciso de saber se tem uma oportunidade." Ela desviou o olhar. "Não te posso dar essa resposta agora." Ele compreendeu. Disse devagar. "Então esperarei." Sofia conteve a respiração. "E se eu nunca estiver pronta?"
Gonçalo deu um passo para a frente, encurtando a distância entre eles. Então esperarei de qualquer forma. Essa foi a primeira vez que Sofia chorou desde que tudo começou, e foi a primeira vez que Gonçalo não tentou arranjá-la. Ele estava apenas lá, a segurar-lhe a mão, a deixá-la sentir tudo o que precisava de sentir. Ela não sabia se o podia escolher de novo, mas naquele momento começou a perceber-se de que talvez já não precisasse de continuar a fugir. A escolha. Os meses passaram esbatidos. O tempo, que outrora lhe pareceu um inimigo implacável, agora se transformou num aliado silencioso, permitindo a Sofia e Gonçalo navegarem por esta nova realidade a um ritmo que ambos podiam suportar. Ele continuava lá, presente em cada consulta, atento a cada detalhe, sempre a garantir que ela não tivesse de carregar aquele fardo sozinha. E Sofia, pouco a pouco, começou a permitir-se confiar nisso. Não totalmente, não sem reservas, mas o suficiente para aceitar o café quente que ele lhe entregava sem que ela tivesse de o pedir. Para permitir que a acompanhasse à casa quando estava demasiado cansada para conduzir. O suficiente para permitir que ele estivesse por perto. E então, num instante, tudo desmoronou. Era um dia comum, ou pelo menos deveria ter sido. Sofia saiu do consultório médico com um sorriso discreto. A gravidez corria bem, o bebê estava saudável e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se leve, até que viu Gonçalo do outro lado da rua. Ela sabia que ele viria buscá-la, fazia-o sempre ultimamente. Mas havia algo diferente nele naquele dia, algo tenso, rígido. Sofia franziu a testa e atravessou a rua, sentindo a inquietação a crescer no seu peito. Está tudo bem? Gonçalo não respondeu de imediato. Tinha a mandíbula apertada, os seus olhos escuros, cheios de algo que ela não conseguia decifrar. E depois soltou. Estiveste com ele? Sofia piscou os olhos. Com quem? Eduardo. O nome saiu carregado de veneno, e foi só então que Sofia percebeu. Eduardo era o seu antigo colega de trabalho, um amigo, alguém que tinha estado por perto quando o casamento dela estava a começar a desmoronar-se, a oferecer-lhe apoio sem nunca cruzar nenhuma linha. Mas Gonçalo sempre tinha detestado Eduardo, sempre o viu como uma ameaça. Apesar de Sofia lhe ter garantido inúmeras vezes que não havia nada entre eles para além de amizade, ela sentiu o peito a apertar-se. Gonçalo, encontrei-o por acaso. Falamos uns minutos e foi só isso. Mas ele já não a estava a ouvir. Claro, foi só uma coincidência, não foi? O mesmo tipo que passou anos à espera que eu cometesse um erro para poder aproximar-se de ti. O tom de Gonçalo estava a ficar mais duro, mais frio. E naquele instante, Sofia sentiu-se transportada de volta para o passado. Para um momento em que cada palavra sua era analisada com suspeita. Quando cada movimento seu era uma possível ameaça para o controlo que Gonçalo insistia em ter sobre ela. E a pior parte? Ela viu nos olhos dele que ele também o percebia, que viu o momento exato em que ela se fechou de novo, mas em vez de recuar, ele avançou. Ainda falas com ele? A sua voz era baixa, mas carregada de algo sombrio. Sofia cruzou os braços. Não vou responder a esse tipo de perguntas. Gonçalo riu, mas não havia humor na sua risada. Claro que não, porque tu nunca te enganas, pois não, Sofia? Ela sentiu um nó na garganta a formar-se. Acaso ele não se apercebia do que estava a fazer? Gonçalo, para! Mas ele não parou. Devia ter sabido. Sempre tiveste um grande talento para confiar nas pessoas erradas. As palavras foram ditas sem pensar, mas o impacto foi imediato. Sofia ficou imóvel, os olhos bem abertos,
a respiração presa no peito. E depois, algo dentro dela partiu. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer grito. Não vou fazer isto de novo. A sua voz saiu baixa, mas firme. Gonçalo percebeu tarde demais. Sofia. Mas ela já estava a afastar-se. Prometeste que tinhas mudado. Ele passou uma mão pelo rosto como se estivesse a tentar conter algo dentro de si. Eu mudei. Então por que continuas a tentar controlar-me? Ele não teve resposta. Sofia soltou um sopro lento, sentindo o peito a tremer. Preciso de espaço. Não. A resposta de Gonçalo foi imediata, mas desta vez não foi uma ordem, foi um apelo. Não me afastes, Sofia. Ela fechou os olhos. Então dá-me uma razão para não o fazer. O silêncio que se seguiu foi devastador, e quando Gonçalo finalmente tentou falar, já era tarde demais. Ela já tinha ido embora, a traição final e a escolha definitiva, a última prova. Nos dias seguintes, Gonçalo tentou ligar, tentou passar pelo apartamento dela, tentou encontrar qualquer forma de desfazer aquele erro. Mas Sofia não respondeu. E depois, quando finalmente foi à casa dela, encontrou a porta fechada, as luzes apagadas e um vizinho que o olhou com pena. Viajou, disse o homem. Gonçalo sentiu o estômago afundar-se. Viajou? Para onde? Não sei, homem. Só sei que alugou a casa por uns tempos. Disse que ia tirar umas férias na cidade. Gonçalo ficou ali, incapaz de reagir. Sofia tinha ido embora. Tinha ido embora de verdade. E desta vez, talvez não regressasse. Sentiu o coração a bater forte no peito, a respiração curta. A sua mente dizia-lhe que era tudo, que a tinha perdido. Mas então, pela primeira vez na sua vida, Gonçalo apercebeu-se de que só querer mudar não era suficiente. Teria de o provar. E, acima de tudo, teria de ser paciente. Sofia estava longe e ele não sabia se ela regressaria alguma vez. Mas se o fizesse, ele estaria pronto. Desta vez, sem tentar controlá-la, sem tentar convencê-la, apenas à espera. Porque pela primeira vez estava disposto a ser um homem que merecia estar ao lado dela. E se tivesse de esperar para sempre, falo-ia. Ela tinha ido embora. O vazio que ficou depois de Sofia se ter ido embora foi pior do que qualquer coisa que Gonçalo tinha sentido. Não era apenas a raiva que latejava na sua mente, ou a frustração de ter voltado a ser o homem que prometeu que nunca mais seria. Era o medo de a ter perdido para sempre. Nos dias seguintes, tentou dar-lhe espaço, mas o seu silêncio era insuportável. Sofia não respondia às suas mensagens, não atendia às suas chamadas. Passou pelo apartamento dela, mas ela não abriu a porta. E depois, quando finalmente decidiu dar meia volta e esperar que ela viesse ter com ele, o destino mostrou-lhe que não lhe daria esse luxo. A chamada chegou à meio da noite. O número do hospital brilhou no ecrã do seu telemóvel e tudo dentro dele congelou. Senhor Gonçalo Pereira? O som do seu próprio nome fez o seu coração bater dolorosamente contra as costelas. Sim, precisa de vir ao hospital agora. É sobre a Sofia. Ele não se lembrava da viagem até lá, apenas do sabor metálico do pânico na sua boca. As suas mãos trêmulas no volante. A sensação sufocante de que, se algo lhe acontecesse a ela ou ao bebê, ele nunca se perdoaria. Quando ele chegou, o hospital estava banhado por aquela luz fria e indiferente, e o cheiro a antisséptico parecia mais forte do que o habitual. Atravessou os corredores a passos longos até que encontrou uma enfermeira que o reconheceu de imediato. Onde é que ela está? A mulher hesitou por um segundo. A dona Sofia deu entrada com complicações. Tiveram de a levar para a cirurgia. A palavra atingiu Gonçalo como um soco.
Cirurgia? Teve um descolamento prematuro da placenta. A situação é delicada, mas os médicos estão a fazer tudo o que podem. Delicada. A palavra ressoou na sua mente enquanto o mundo à sua volta perdia a forma. Ele sentou-se na cadeira mais próxima, mas não conseguia sentir nada debaixo dele. Era como se estivesse a flutuar, como se a sua própria existência se tivesse reduzido àquele momento. E então, pela primeira vez na sua vida, Gonçalo percebeu o que significava ser completamente impotente. Não havia nada que ele pudesse fazer, nenhuma estratégia que pudesse conceber, nenhum dinheiro que pudesse pagar para resolver aquilo. Só podia esperar e rezar. O tempo distorceu-se. Cada minuto parecia uma eternidade. E então, finalmente, apareceu um médico. Gonçalo pôs-se de pé num salto. O seu coração palpitava. Como é que ela está? O médico suspirou, e Gonçalo sentiu o peso daquele som, mesmo antes de as palavras serem proferidas. O bebê está em sofrimento fetal. Precisamos de agir rápido. Foi então que Gonçalo percebeu o que isso significava. Tinham de escolher: salvar Sofia ou salvar o bebê. O chão pareceu desaparecer debaixo dos seus pés. Faremos tudo o que pudermos por ambos, disse o médico, a tentar manter a calma. Mas, Senhor Pereira, se tivermos de dar prioridade a um deles, precisamos da sua decisão agora. A decisão. O momento que definiria tudo. Ele olhou para a porta fechada do quarto onde estava Sofia. Perdê-la-ia? Depois de tudo? Depois de finalmente entender que a amava de uma maneira que nunca antes tinha compreendido? Depois de perceber que ela era o centro de tudo? Teria de a deixar ir? E então, por um segundo, uma memória veio à sua mente. Sofia, a primeira vez que sentiu o bebê a mexer-se, a levar as mãos ao ventre com um sorriso de pura adoração. Sofia, a acariciar a ecografia como se conhecesse aquela pequena vida dentro dela há anos. Sofia, a dizer em voz baixa, uma noite, sem saber que ele estava a ouvir: eu faria qualquer coisa pelo meu filho. Era isso que realmente importava. Fechou os olhos por um instante e respirou fundo. E depois olhou para o médico. Salvem o bebê. O médico anuiu e desapareceu pelos corredores, e Gonçalo ficou ali, sozinho, a sentir o peso da decisão mais difícil que alguma vez tinha tomado. O tempo passou lentamente. E quando a porta do bloco operatório finalmente se abriu, tudo dentro dele parou. Porque ali, rodeada de enfermeiras, com um olhar cansado, mas vivo, estava Sofia. Ela sobreviveu, e o bebê também. Mas algo era diferente. Sofia estava fraca, pálida, os seus olhos pesados pelo esgotamento e pela dor. Quando seus olhos finalmente encontraram os dele, algo brilhou ali. Não raiva, não alívio total, mas algo profundo, algo entre gratidão e incompreensão. Ela moveu os lábios, a sua voz a sair quase como um sussurro. Tu escolheste o bebê? O peito de Gonçalo apertou-se. Escolhi o que tu terias escolhido. O silêncio entre eles foi denso. E depois as lágrimas vieram. Não dele, mas dela. Sofia não estava a chorar por fraqueza ou dor. Estava a chorar porque, pela primeira vez, viu Gonçalo perceber o que significava amar alguém sem tentar possuí-lo, sem tentar moldá-lo. Ele percebeu. E naquele instante, Gonçalo soube que a sua vida nunca mais voltaria a ser a mesma. Desta vez, ele não tinha lutado para ganhar Sofia. Tinha lutado para ser o homem que ela merecia. E talvez pela primeira vez estivesse perto de o conseguir. A reconstrução. Um novo começo construído sobre a confiança.
E agora, ali, de pé em frente ao quarto onde Sofia segurava o pequeno e frágil corpo do bebê contra o peito, Gonçalo sentiu algo que nunca tinha experimentado antes. A plenitude de ter feito o certo. Os meses seguintes foram um borrão de mudanças. Sofia precisou de tempo para recuperar da cirurgia. O bebê esteve em observação durante umas semanas, mas em breve os médicos lhes garantiram que estava saudável. Um rapaz, pequeno, mas forte, deram-lhe o nome de Lourenço. Foi Sofia quem escolheu o nome, e Gonçalo não discutiu. Pela primeira vez aceitou algo sem objeções. Ele já tinha tomado todas as decisões erradas no passado. Esta ele queria que fosse dela. Mas aceitar não significava que tudo fosse fácil. Porque se havia algo que Gonçalo tinha aprendido, era que o amor não se pode forçar. O amor conquista-se, dia após dia. E era exatamente isso que ele fazia. A casa de Sofia tornou-se um refúgio tranquilo, onde o tempo parecia abrandar. Gonçalo vinha quase todos os dias, mas não se intrometia. Nunca cruzou os limites que ela estabeleceu. Quando Sofia precisava de descansar, ele ficava com Lourenço. Quando Lourenço chorava, à meio da noite, ele chegava antes que Sofia pudesse levantar-se. E quando ela se sentia perdida, exausta, sobrecarregada por tudo, Gonçalo estava simplesmente lá, sem exigir, sem pressionar, à espera. E Sofia apercebeu-se. Apercebeu-se de que, pela primeira vez, Gonçalo não estava a tentar controlá-la. Não estava a tentar definir o que seriam. Simplesmente mantinha-se presente, como uma certeza silenciosa, como uma base firme que ela podia escolher usar. Ou não, ele mudou. E ela também. Porque em algum momento Sofia se encontrou a observá-lo com olhos diferentes. Não o Gonçalo que tinha deixado. Não o Gonçalo que temia. Mas o Gonçalo que segurava Lourenço nos seus braços, com uma ternura que ela nunca imaginou que ele tivesse. O Gonçalo que não ficava impaciente quando o bebê chorava. O Gonçalo que lhe fazia café todas as manhãs, sem dizer uma palavra. Simplesmente a deixar a chávena na bancada antes de ir embora. O Gonçalo que entendia quando ela precisava de silêncio. E pouco a pouco Sofia sentiu que a armadura que tinha construído começava a rachar. O tempo passou. E então algo aconteceu. A primeira vez que ele lhe tocou de novo foi sem querer. Sofia estava no sofá, a segurar Lourenço, quando Gonçalo se sentou ao lado dela. Ele passou suavemente a mão pelo cabelo do bebê e o braço dele roçou o dela. Um toque insignificante. Mas Sofia sentiu. Sentiu o calor da sua pele, a familiaridade daquele gesto. Sentiu os anos a voltarem num segundo. Sentiu o seu coração a acelerar e, quando levantou o olhar, Gonçalo já a estava a observar. Ficaram assim por um momento. Silêncio. Uma compreensão mútua. E depois Sofia desviou o olhar, porque ainda não estava pronta. Mas soube naquele instante que era apenas uma questão de tempo. O problema é que o tempo não esperou por eles. Naquela noite estava a chover forte. Gonçalo estava prestes a ir embora quando Sofia, a observar a tempestade da janela, finalmente tomou uma decisão. Vem cá. A palavra foi dita tão baixa que por um segundo Gonçalo pensou que a tinha imaginado. Mas depois ela virou-se para o olhar. E nos seus olhos havia algo novo, algo definitivo. Ele não perguntou se podia e ela não precisou de responder. Porque quando ele se aproximou, Sofia levantou o rosto para o receber. O beijo foi lento,
diferente de todos os que tinham partilhado antes. Não havia pressa, não havia necessidade, era uma escolha. E quando ele separou os lábios dos dela, Sofia finalmente percebeu. Não estavam a voltar a ficar juntos porque precisassem um do outro. Estavam a voltar a ficar juntos porque se queriam. Desta vez, o amor deles não era um jogo de poder. Era uma parceria. E, por fim, era o suficiente. Se gostaste desta história, não te esqueças de pôr gosto, subscrever o canal e partilhar com os teus amigos. Isso ajuda muito a manter o nosso conteúdo sempre fresco e cheio de emoção para ti. Muito obrigado por nos acompanhares e fazeres parte desta jornada. A conclusão significativa. Esta história é um testemunho de que a vida oferece segundas oportunidades. Mas não são um regresso ao passado. São uma reconstrução do futuro. O amor, na sua essência, não se trata de controlo ou posse. Trata-se de deixar ir o que achas que precisas de ser para que possas ser quem estás destinado a ser para outra pessoa. No final, o maior erro de Gonçalo, o seu pior fracasso, tornou-se o catalisador do seu maior triunfo. Encontrar uma maneira de amar sem controlar, de apoiar sem sufocar e de construir uma família não sobre exigências, mas sobre a colaboração. A sua jornada de um homem vazio para um pai realizado demonstra que a verdadeira força não reside em construir um império, mas no ato tranquilo e constante de escolher as pessoas que amas todos os dias,